Então, pessoal, como eu falei no outro vídeo, durante a correção dos exercícios que eu apliquei na sexta-feira, estou gravando um vídeo aqui para vocês sobre ponto e circunferência, reta e circunferência, posições relativas. Em relação a uma circunferência de centro C de coordenadas A e B e raio R e um ponto de coordenadas x e y, esse ponto, então, ele pode ser em relação à circunferência. Ele pode ser externo, pode ser interno, ou pode pertencer à circunferência. Bom, então eu fiz um esboço de um plano cartesiano, uma circunferência, onde eu tenho um ponto que pertence à circunferência, é externo ou é interno à circunferência. Como que eu vou saber isso? A distância de P até o centro for igual ao raio, significa que o ponto P pertence à circunferência. Se essa distância entre P e C, distância entre P e C, for maior do que o raio, o ponto P é exterior ou externo à circunferência. E, consequentemente, se essa distância de P até C for menor que o raio, o ponto P é interno ou interior à circunferência. Vamos ver com exemplos, certo? Bom, então, vamos ver com números, com exemplos, né? Primeiro exemplo, a gente tem aqui, considere o ponto de coordenadas 2 e 0 e a circunferência de equação x mais 2 elevado ao quadrado mais y menos 5 também elevado ao quadrado igual a 25. Determine a posição desse ponto em relação à circunferência. Bom, então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é encontrar as coordenadas do centro dessa circunferência. Se aqui é positivo, vai ficar negativo. Se aqui é negativo, vai ficar positivo. Então vai ser menos 2 e 5. O raio vai ser raiz quadrada de 25, que é 5. Agora, a gente tem que calcular, então, a distância desse ponto até o centro dessa circunferência. Então, eu vou utilizar a fórmula que eu já aprendi anteriormente, né? Então, eu vou pegar x de C menos o x de P, também elevado ao quadrado. Y de C, ou A, B de C, menos o y do ponto aqui, e também elevado ao quadrado. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4, elevado ao quadrado é 16. 5 menos 0 é 5, elevado ao quadrado é 25. 16 mais 25 vai nos dar 41. Raiz quadrada de 41 é um número aproximado de 6,40, que é maior que o raio, que é 5. Portanto, esse ponto aqui de coordenadas 2 e 0 é exterior ou externo a essa circunferência, certo? Vamos ver mais dois exemplos com relação então a ponto e circunferência. A gente está vendo aqui então as posições relativas de um ponto e uma circunferência. Agora, o ponto tem coordenadas 3 e 5 e a equação da circunferência é x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 7 elevado ao quadrado é igual a 36. Logo, as coordenadas do centro dessa circunferência vão ser 2 e 7 e o raio é igual a 6. Então, eu quero calcular a distância desse ponto até o centro da circunferência. Então, eu faço 2 menos 3 elevado ao quadrado, 7 menos 5 também elevado ao quadrado. Eu vou encontrar, então, 2 menos 3 dá menos 1 elevado ao quadrado é 1, 7 menos 5 é 2, 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4 é 5. A raiz quadrada de 5 é um valor aproximado de 2,23, que é um número menor que 6, que é o raio. Se é menor, se a distância, então, é menor que o raio, esse ponto é interno à circunferência. Já o exemplo 3 aqui, o ponto tem coordenadas 1 e menos 1, e a equação dessa circunferência, x menos 1 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado é igual a 9. As coordenadas do centro dessa circunferência vai ser 1 e 2, e o raio vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu tenho que calcular a distância desse ponto até o centro. Então, eu faço 1 menos 1 elevado ao quadrado, 2 menos menos 1
que vai ficar 2 mais 1 elevado ao quadrado. Bom, 1 menos 1 dá 0, 2 mais 1 é 3, 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3, que é igual ao nosso raio. Portanto, esse ponto pertence à circunferência. Bom, então, continuando, agora a gente vai ver reta e circunferência. Posições relativas, então, entre uma reta e uma circunferência. Uma reta e uma circunferência podem ter 2 pontos em comum, um ponto em comum ou não ter ponto em comum. Quando uma reta e uma circunferência têm apenas um ponto em comum, a reta é tangente à circunferência. Caso tenham 2 pontos em comum, essa reta então vai ser secante em relação à circunferência. Se não existe ponto em comum, dizemos que a reta é exterior à circunferência. Agora a gente vai ver alguns exemplos de como classificar em relação às retas e à circunferência, certo? Bom, então vamos ver com alguns exemplos aqui para a gente ver como que a gente vai classificar, a gente vai posicionar cada reta em relação à circunferência. Identifique a posição da reta S em relação à circunferência em cada caso. Então, eu tenho uma reta S de equação x menos y mais 3 igual a 0. E a equação da circunferência é x mais 2 ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado igual a 2. O centro da circunferência é menos 2 e 3 e o raio vai ser raiz quadrada de 2. Para a gente calcular, então, a distância dessa reta até a circunferência, o centro dessa circunferência, eu vou usar essa forma. A distância, então, vai ser módulo de ax mais by mais c igual, módulo disso aqui, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, então vamos lá. O a aqui é 1, o b é menos 1 e o c é 3. O x e o y aqui vai ser menos 2 e 3. Então, vai ficar 1 vezes menos 2, menos 1 vezes 3, mais 3. Tudo isso em módulo. Raiz quadrada. Raiz quadrada, o a aqui é 1 e o b é menos 1. 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado vai dar 2. Raiz quadrada de 2. Então, vai ficar módulo de menos 2, menos 3, mais 3 sobre a raiz quadrada de 2. A distância, então, é módulo de menos 2 sobre raiz quadrada de 2. Módulo de menos 2 é 2 sobre raiz quadrada de 2. Como eu não posso ter raiz quadrada ou raiz de qualquer índice no denominador de uma fração, eu vou racionalizar essa fração. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Simplifico 2 com 2, então essa distância é igual a raiz quadrada de 2. Bom, a distância é igual ao raio, portanto, a reta S é tangente à circunferência. Então, para a gente finalizar, esses dois últimos exemplos aqui, a letra B e a letra C. Eu tenho uma reta S de equação x menos y menos 2 igual a 0, e a equação da circunferência eu já estou com as coordenadas, que é 4 menos 2 e o raio é igual a 2. Eu quero verificar a posição relativa desse ponto em relação à reta. Então, eu tenho que calcular a distância. Então, eu vou usar a fórmula, né, que eu já passei no exemplo anterior. Então, eu vou fazer 1 vezes 4 menos 1 vezes menos 2, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, então eu vou desenvolver 1 vezes 4 dá 4, menos que multiplica menos dá mais, 1 vezes 2 dá 2, menos 2. Tudo isso no módulo. 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 2. Então, mais 2 com menos 2 se anulam, vai ficar módulo de 4 sobre raiz quadrada de 2. Então, como eu não posso ter raiz no denominador de uma fração, eu vou racionalizar esse denominador. Vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, vai ficar 4 raiz quadrada de 2 sobre 2. Simplifico por 2, então eu vou encontrar 2 raiz quadrada de 2.
Como aqui a distância que a gente encontrou é maior que o nosso raio, a reta então é exterior, né? Bom, na letra C, a reta de equação é x menos y menos 2 é igual a zero. E as coordenadas dessa circunferência é 5 e menos 1 e o raio é 2 raiz quadrada de 2. Então eu vou calcular a distância. Então eu vou fazer 1 vezes 5 menos 1 que multiplica menos 1 menos 2 sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vai ficar 5 mais 1 menos 2 sobre raiz quadrada de 2. 5 mais 1 é 6, menos 2 dá 4. 4 sobre raiz quadrada de 2. Como a gente já fez aqui, eu sei que o resultado vai ser 2 raiz quadrada de 2. A distância é igual ao raio. Então, a distância é igual ao raio, a reta é tangente. Aí eu até fiz um resuminho aqui, então. Se a distância for igual ao raio, a reta vai ser tangente. Se a distância for maior que o raio, vai ser exterior a essa circunferência. Se a distância for menor que o raio, a reta é secante. 2 pontos em comum. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês sobre ponto e circunferência, reta e circunferência, posições relativas. Gostaria que vocês fizessem as atividades do livro, das páginas 15 e 16, exercícios 1 ao 7. E eu estarei aqui à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, certo? Um bom dia para vocês, certo?